Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, hoje nós celebramos a solenidade de todos os santos. E quando dessa vez nós tivemos a oportunidade de rezar primeiro o dia de finados, porque na ordem do missal, primeiro vem o dia de todos os santos, depois finados. Mas para poder celebrar o dia de todos os santos, num dia com maior número de pessoas, esse ano nós celebramos no domingo. E por isso então, desta vez, nós celebramos no domingo de todos os santos, depois de finados. E naquela quarta-feira, dia de finados, naquele dia que nós rezávamos pelos fiéis defuntos, e como eu dizia, nós rezávamos não pelos mortos, mas por aqueles que vivem em Deus e que venceram a morte. Então hoje faz todo sentido, quando eu dizia lá, que nós enterramos os nossos mortos, mas de cabeça erguida. E é isso que nós temos que entender. Nós não enterramos os nossos mortos de cabeça baixa, porque nós não entregamos eles ao nada. Nós entregamos os nossos entes queridos a Deus. Mesmo porque esse mundo passa. Esse mundo não é para sempre. Esse mundo foi feito para passar. Mas o mais bonito não é passar e deixar algo bom para sempre. Foi isso que os santos fizeram. Por isso celebramos o dia de todos os santos. E ainda pergunto, por que nós temos tanto medo de enfrentar o mundo, se nós temos um exército a nosso favor? Os santos de Deus. Nós temos um exército inteiro, todos os santos que derramaram o seu sangue, que estão na glória de Deus. Mas não só os santos proclamados pela igreja, mas os santos que só a gente conhece no nosso dia a dia. Homens e mulheres de bem, homens e mulheres que não deixam de lutar, batalhar e educar os seus filhos para não perder os seus valores. Homens e mulheres de bem que servem a igreja, catequistas santos e santas de Deus que servem a igreja, que nos ajudam na igreja. Homens e mulheres de bem que também são santos, anônimos, mas são santos. E é isso que nós temos que entender. No dia de todos os santos, nós temos que entender o quanto somos fortes. Mas por que é que ainda temos tanto medo às vezes? Por que é que ainda achamos o mundo maior? A fé em Deus é maior que tudo. E hoje, quando nós celebramos o dia de todos os santos, nós ouvimos Jesus falar dos bem-aventurados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino de Deus. É isso que nós temos que entender. Jesus, Ele não faz uma promessa vazia, Ele dá a palavra dEle. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, porque quando nós falamos de bem-aventuranças, é como se Jesus estivesse dizendo o que a gente precisa para ser feliz. Mas o que o mundo pensa sobre felicidade não tem nada a ver com o que Jesus falou. Muita gente pode decepcionar, porque quando Jesus fala da felicidade, quando Ele fala da bem-aventurança, Ele não fala daquilo que o mundo busca. Felizes que têm sucesso, felizes que têm poder, felizes aqueles que têm prazer o tempo inteiro. Jesus não fala isso. Felizes os aflitos, os perseguidos, os puros, os que são injustiçados. Hoje, todo mundo foge disso. Mas é aí que está a felicidade. A felicidade está onde menos se espera. Não está naquilo que o mundo oferece, mas está no espírito que eu tenho para viver. A felicidade vem da garra, da luta e da batalha. Como eu falo em muitos casamentos, casamento não é mágica. O casamento que tem que durar para sempre, não cuida todo dia para você ver onde vai parar o para sempre. Não ama todo dia para você ver onde vai parar o para sempre. Não perdoa todo dia para você ver onde vai o duro e para sempre. Onde vai parar? Tem que ser para sempre, mas é mágica? Falou uma vez e acabou? Santidade é mágica? Pronto, virei santo. É luta diária, todo dia. Bem-aventurados aqueles que batalham todos os dias, que vencem as injustiças, que vencem as perseguições. Bem-aventurados aqueles que vencem as tentações do apego, do poder. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados aqueles que vencem a cada dia a tentação. Não é mágica não.
Para a santidade não tem mágica. E uma imagem que eu gosto de usar, popular, mas que explica muito. Eu lembro até mesmo, vou usar a frase antes para explicar o que eu quero dizer. O Monsenhor Jonas Abib, ele tem uma frase forte do tempo de seminário: ou santos ou nada. E muitas pessoas às vezes isso é radical demais. Mas que isso que o padre está querendo dizer? Nossa, que exagero. Não, ou santos ou nada. Porque se você não é santo, infelizmente a gente acaba sendo nada. Não desfazendo de quem não seja, mas se você não busca Deus, você realmente não tem nada. Você pode ter tudo, fama, sucesso, corpo, aparência, status, mas você não tem a Deus, então você realmente é nada, não tem nada. Porque na hora mesmo, lá do dia 2 de novembro, de finados, quando findar a sua hora aqui, o que você tem, se não for Deus? Nada. Ou santos ou nada. Mas aí, eu gosto de ter uma frase própria: ou santos ou tontos. E é aí que a gente tem que entender o que isso significa. Quando o sujeito bebe muito, o problema não é a bebida, é quem não sabe beber. Quem não sabe beber. Então, quando o sujeito bebe demais, ele acaba sendo bebido pela bebida. E quando ele está, como dizia a avó, o bicho está curtido. Se acender um fósforo, bum, pega fogo. Tem gente que anda curtido mesmo, né? Exala perfume da cana braba. Então, o sujeito que bebe muito, ele fica o quê? Bêbado, embriagado. Não, ele fica tonto. E se tiver um tonto andando de bicicleta, então, sai da frente, ô tonto aí, ô tonto. Porque, ou se tiver de carro, então tem que ser até preso. Porque o que é um tonto? O tonto não tem direção, ele vai para todo lado, uma hora vai, uma hora não vai. O que é um tonto de fato? No mundo de hoje, um tonto, o problema é o seguinte: o tonto não tem firmeza. O tonto põe em risco a vida dele, a vida de todo mundo, não tem caminho, não sabe onde pisa, por isso que ele pisa alto, porque não sabe nem onde está pisando, não tem chão para nada. E o pior, existe muito tonto sem beber. Marido tonto, esposa tonta, filho tonto, filha tonta, família tonta. Tonto por natureza sem beber. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não bebe, mas não tem palavra. Fala uma coisa hoje, amanhã fala, tem opinião hoje, amanhã não tem. Hoje crê em Deus, amanhã odeia Deus. Hoje ama Deus e louva a Deus, amanhã reclama de Deus. Hoje ama uma pessoa, amanhã odeia a pessoa. Não tem caminho, não tem direção, põe em risco a vida dele, a vida de todo mundo. Não tem firmeza, isso é tonto. Não bebe, é tonto. Mas, como minha avó também falava, aquele sujeito, meu filho, quando está tonto, ninguém aguenta. Mas quando ele está são, é uma outra pessoa. São José, São Pedro. Por que os santos são chamados de santos? Porque não estavam tontos? Sim, porque não eram tontos. Mas não é de bebida. O que é o contrário do tonto? O são. Tem caminho, tem direção, tem firmeza, sabe onde pisa, sabe onde vai, mesmo que tenha que morrer, mas vai. Por isso que os santos são santos, porque são sãos. Santidade é isso, é ter sã consciência. Por que nós falamos da sã doutrina da igreja? Sã, uma doutrina sem contaminação. Sã, que não é tonta, não é conduzida por qualquer ideologia, nem A e nem B. Sã, é isso. E a pessoa sã, em sã consciência, é aquela que é saudável no espírito, no corpo e no espírito, no coração. E é por isso que, ao contrário do tonto, que não tem onde pisar, não tem firmeza, não tem direção, o santo é o são, onde tem a sã consciência do caminho que ele tem que fazer. É confiável, sabe onde vai, sabe a direção, tem palavra, morre pela sua fé, morre pela opinião da fé, mas não desiste. A palavra dele é uma só: sim, sim, não, não. Por isso que os santos ou tontos. Engraçado que nós vemos falar hoje muito de uma geração saúde, fitness, recorde, porque hoje o corpo e a aparência é tudo, e mulher então estribucha no chão para ter uma aparência, para que o outro a veja como bela. Você não pode depender do olhar do outro, porque tem muita gente que é igual o lobo. Você vai querer ver o olhar de um lobo, você vai achar que um lobo, tem homens que são como lobos, ferozes, acha mesmo que eles vão te amar pela aparência. A aparência só dá vontade de devorar e descartar.
A aparência não serve para nada. É o espírito que cativa. É o espírito, é por aquilo que você é que o outro tem que te amar, não por aquilo que você aparece. E se você estiver doente um dia? E se você perder a beleza e a aparência? Se um dia você se definhar? E aí, acabou o amor? Às vezes a carne serve para isso, para você matar a fome e cuspir. E tem pessoas que estribucham para corresponder à estética do mundo. Estética. Não há problema você ter saúde, ser saudável, malhar seu corpo, fazer exercício, comer bem. Só que como falar de uma geração saúde sem Deus? Mas que idiotice é essa? Que estupidez! Geração saúde sem Deus. Como que pode ter saúde alguém que não busca Deus? Mas o que é isso tem a ver? Você vai tratar somente da casca, vai malhar o corpo e vai esquecer de malhar o espírito? Corpo vivo e alma podre não adianta nada. É o espírito que te faz ter saúde. É uma geração saúde capenga, porque tem dificuldade com aquilo que é divino. A saúde começa pela cabeça e pelo coração. Tem pessoas que estão numa cama sofrendo de câncer, de uma doença grave. Tem mais vida do que muita gente que não tem nada pelo mundo aí, perdido, fazendo maldade, atacando os outros, sem sentido para viver. Tem gente que está morrendo, mas vivendo com dignidade. Tem gente que já morreu faz tempo, está aí vivo, mas não serve para nada o corpo que tem. Não adianta só a casca e a aparência. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, muito bem. Mas na hora de exercitar, nós temos que exercitar o espírito, para ter saúde do espírito. Não existe saúde sem Deus. Logo, toda pessoa sem Deus é doente. Ou santos ou tontos, ou santos ou doentes. A gente vai ficando desnutrido, adoentado, sem perceber. E às vezes você tem de tudo, vida, casamento, filho, família. O serviço vai aumentando, as coisas vai sobrecarregando, e você vai ficando doente sem ver. Por quê? Porque você faz de tudo, mas esquece de rezar, esquece de buscar a Deus, esquece de sentir Deus. Eu dizia isso no dia 2 de finados, é forte. O mais perigoso, porque quando a gente vai lá no cemitério, a gente vê os túmulos dos nossos parentes. E lá nos túmulos estão as pessoas, os restos mortais das pessoas que amamos. Mas eu não vejo problema nenhum nesse túmulo de concreto, ou túmulo no chão, a cova. Eu não vejo problema nenhum. Porque esses túmulos, eles prestam um grande favor a nós, guardam os restos mortais com dignidade, mesmo porque não pode ser jogado em qualquer lugar. O pior túmulo não é aquele do cemitério. O pior túmulo é o túmulo moderno, que sepulta a pessoa viva, sepulta casamentos vivos. Você está casado, mas não está, no fundo está descasado, vive uma desgraça, desunião, infidelidade, mas permanece casado. Está na igreja, mas no fundo não ama a igreja e não obedece nada da igreja, mas está dentro da igreja. O pior tipo de morte é o sepultamento vivo. Morreu e não sabe que está morto. Morreu, foi sepultado pelo consumismo e não sabe. Foi sepultado pela soberba e não sabe. Sepultado pela arrogância e não sabe. Sepultado pela falta de sonho e não sabe. Sepultado pela falta de amor e não sabe. Mas pensa que vive. O pior tipo de morto é aquele que pensa que vive, mas está morto. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Acordar para a vida, despertar para a vida, e é isso que os santos fizeram. O pior tipo de túmulo é aquele que te sepulta vivo no mundo de hoje, o sistema. E nós temos que tomar cuidado com o mundo. E não temos que ter medo. Temos que nos lançar, abrir o coração, envolver, levar os que os santos levaram, a palavra de Deus, sem atacar ninguém. Porque o amor não é imposição, o amor é convite. O amor é proposta, você propõe ao outro. E é por isso que no dia de todos os santos, nós queremos pedir a Deus que nos encha de vida, santidade de vida, ser saudáveis do corpo e do espírito e da alma. Não basta a saúde do corpo, é preciso a saúde da alma, do coração. A santidade é isto, é quando a morte não consegue enterrar a sua história, é quando a morte não enterra o bem que você fez, é quando você ultrapassa a morte. Santidade é isso. E todos nós temos que quebrar
aquela ideia errada de que santidade é só para um grupo de privilegiados. Um grupo mais abençoado do que os outros. Um grupo que tem dons extraordinários. Não, mentira. Santidade é uma missão e um dever de todos nós, desde o primeiro momento que você veio ao mundo e foi batizado. É para todos. Todos podem desenvolver a santidade, porque a santidade é simplesmente esforço, boa vontade, não desistir. Só, não tem mágica. Os santos tinham pecados? Tinham. Os santos tinham fraquezas? Tinham. Tinham até medos? Tinham. Tinham problemas? Tinham. Mas tinha uma coisa que eles não faziam: eles não negociavam, nem sob tortura, os seus valores. Não negociavam, nem sob tortura, os tesouros que tinham no peito. O maior tesouro é que se carrega no peito. Tesouros que cada um de vocês tem. Você tem tesouro aí? Qual que é o maior tesouro que você tem? Alguém um dia veio a uma igreja e te batizou. Quer tesouro maior? Cuida desse tesouro. Um dia alguém lhe deu a catequese e lhe ensinou a ter fé. Cuide desse tesouro. Um dia Deus pôs pessoas na sua vida que formou a sua família. Cuide desse tesouro. Um dia Deus pôs uma vocação na sua vida que é a maior missão da sua vida. Cuide desses tesouros. Santos tinham todos os problemas como todo mundo, mas não negociavam os seus tesouros. Não negociavam a sua vida, os valores da sua fé. Não negociavam o caminho, não pegava atalho, não cortava atalho não. Fazia o caminho que tinha que ser feito. Não eram tontos de sair para lá e para cá e uma hora mudar de ideia, não. E é isso que nós precisamos, viver a santidade, a certeza que somos amados e a certeza do que nos espera, o céu, a vitória sempre. Hoje é um dia de muita alegria você saber que se você ama alguém, você sabe qual será o destino desse alguém, o céu, se ele quiser buscar o céu. Se você ama uma pessoa muito especial, você fala que bom, porque o que espera essa pessoa é o céu, não esse mundo que vai acabar. Não se iluda com ele. Se você então ama a Deus, você sabe qual é o seu destino agora, é o céu, simplesmente o céu, junto com os santos, santos e santas, os santos conhecidos e os santos não conhecidos, os santos oficializados pela igreja e os santos anônimos, mas que também são santos na sua luta diária e na sua vida. É isso que nós sabemos, um exército a nosso favor, os santos que não negociam os seus valores, não negociam as suas causas. Quem tem causa para viver nunca envelhece. Creio